Muito bem, hora de falar com Adolfo Padilha aqui na Mix. Adolfo, seja bem-vindo mais uma vez. Fala aí, Eudes Figueiredo, amigos da Mix FM, bom dia a todos os nossos ouvintes. E legal, né, como o nosso programa tá ouvido, né? Tá legal, Aquela né? história do gramado, ela voou aí na cidade, né? Mas as partes precisam entrar num acordo, né, Eudes? Ali, quem precisa passar, e quem tá na terra também precisa cuidar das coisas e ter suas garantias, né? Tomara que eles cheguem num acordo aí. Mas eu queria ouvir o lado de quem está na terra, tá? A gente convidou já inclusive eu falei com um dos advogados, falei que está convidado a vir aqui, que você daria o espaço para explicar. Sim, eu quero ter alguns questionamentos para fazer. E ele até falou que vai ver lá a possibilidade de estar vindo. E a abertura hoje bem rapidinho, falar do Condefat, que definiu, né, em assembleia o tombamento da Ápia, que a gente aproveita para dizer aqui, não significa que a Ápia vai ser impedida de nada, continua a diretoria, continua o direito dos sócios, o tombamento é só uma preservação de patrimônio. Desse tombamento? É a preservação de patrimônio. Na verdade, a estratégia era tirar essa sede de que alguns diretores têm lá de vender a Ápia, ou acabar com a Ápia. Ele só consegue enxergar a Ápia para exploração imobiliária. Não pode mais vender a Ápia. Não. Eu acho que fica complicado com o tombamento, né? Alguém tem interesse de fazer um investimento muito grande ali sobre essa... Sempre ter que debater na justiça esse questionamento do tombamento. Então é um primeiro passo, mas ali parece que não tem lei, né? Ontem mesmo a gente recebeu uma denúncia, recebi algumas fotos. Um dia anterior o Condefat declara que a Ápia tem o seu tombamento conforme a solicitação do Ministério Público, e ontem eles estavam arrebentando a parede, já para alugar para uma farmácia. Quer dizer, eles só sabem olhar para a Ápia para alugar alguma coisa. É essa gestão que quer salvar a Ápia? É essa gestão que tem a solução para o clube da Ápia? Não, não é, né? Mas vamos ver, agora é com a justiça, não é mais com a gente só vai continuar alertando. Muito bem, eu quero deixar também, do mesmo jeito que a gente falou Convido, aí... eu já sei o que você vai falar, já convidei Makes, já convidei Jaime, mas deixa eu convidar, já convidei a Luísio. Peraí, agora sou eu. Deixa eu convidar, eu vou convidar agora a diretoria da Ápia, o representante da diretoria, ou até o advogado, para que venha aqui na rádio. Também coloque os seus esclarecimentos, senão a gente só fica ouvindo a verdade do Padilha. Não é a verdade do Padilha. Não. A verdade dos associados que são contra a gestão. Mas eu sou quem está falando aqui? representante desse grupo dos associados. E a verdade do Padilha, como você colocou aí de uma forma meio maldosa, é só passar na frente do clube e ver o buraco da parede. Não coloquei maldosa, não. É a verdade que você está contando. Toca o programa, Eudes. É a verdade que o Padilha está contando aqui na rádio. Quero ouvir o que os outros vão falar também. Bom, vamos lá. Olha, um documento entregue pelo governo Lula a parlamentares na última terça-feira indica que a gestão federal tem seguido com o pagamento das emendas de relator apelidadas de orçamento secreto, apesar de existir uma decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo a utilização do mecanismo. Vamos lá, Adolfo Padilha. Na verdade, o orçamento secreto foi a narrativa, né? Não é o que eles gostam de dizer, que eles têm que criar narrativas para acabar com o bolsonarismo. O orçamento secreto foi a narrativa criada pelo consórcio de imprensa, que hoje fatura milhões novamente, o que não faturava na época do ex-governo, para tentar demonstrar que Bolsonaro comprava voto. Hoje são emendas parlamentares. E que, bem diferente do governo passado, já foram distribuídos mais de 10 bilhões de reais. É o modo democrático ou da democracia relativa que eles fazem, que eles governam o país hoje, né? Infelizmente é assim, é com o nosso dinheiro, comprando aquele que nós acreditamos para nos representar, para votar aquilo que interessa só a eles. Se deu para você entender. E o Lira ficou todo poderoso. E o Lira ficou todo poderoso porque ele tem esse jogo dos dados na mão. É ele que joga para a esquerda ou para a direita. Muito bem, olha, o senador Marcos Rogério denunciou que membros do governo Lula estão atuando para boicotar as investigações da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de 8 de janeiro. Que confusão, hein? A acusação foi feita após o ministro da Justiça, Flávio Dino, protelar em fornecer as imagens do circuito de segurança da pasta e alega que as gravações foram deletadas. Vamos falar esse assunto em dois momentos. Primeiro, essa denúncia aqui, Adolfo. Não, eu acho engraçado o seguinte, né, Eudes? Você e todos nós, todos que estão nos vendo e nos assistindo. Se o governo tem tanta certeza que o ato do dia 8 foi golpista, e tem tanta certeza como tem de denominar o que bolsonarista tentaram dar o golpe, mesmo que seja sem armas e com soldados bem de idade, né? Porque tinha bastante velhinhas e velhinhos e todos desarmados.
Por que esse receio todo? Você quer um exemplo de como a CPMI ela é uma carta de jogos marcados? Foram aprovados da base do governo 51 requerimentos na CPMI do 8 de janeiro. Você sabe quantos requerimentos da oposição foram aprovados? Quantos? 8. 8. E 51 da oposição. A presidente da CPMI é braço direito do Dino. O Dino tem as duas mãos, as duas pernas e aquele corpo todo atolado no dia 8. Isso já é evidente. Nós vamos falar daqui a pouco das imagens que sumiram. Isso já é bem claro. Porque se eles têm tanta convicção de que realmente foi uma tentativa de golpe de bolsonaristas, por que eles criaram todo esse escudo? Por que eles tomaram conta da CPMI com indicação de relatores, com a maioria dos parlamentares que estão participando? Por que eles aprovaram 51 requerimentos de apoiadores do governo e só 8 da oposição? Porque o G. Dias está solto, né? E o Torres foi preso e agora está com tornozeleira, e o Cid está preso também. Então, quer dizer, por que os da direita é tudo preso e acusado e os deles sempre é levado a banho-maria? Então eu acho que está mais do que evidente que, infelizmente, para o Brasil, o ministro da Justiça está totalmente atolado dentro do que foi causado e de quem realmente está por trás dessa arquitetação que foi o atentado, a tentativa de atentado do dia 8, que está bem longe de ser denominado como golpe antidemocrático. Muito bem, vamos lá então. O ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou sobre as imagens das câmeras de segurança do Palácio da Justiça do dia 8 de janeiro, que foram apagadas do sistema. Segundo ele, o secretário executivo da pasta, Ricardo Capelli, está há pelo menos uma semana tentando recuperar as imagens. De acordo com fontes da Polícia Federal, que falaram com a Record TV, por exemplo, as imagens que registravam as laterais, a parte de trás e o lado de dentro do Ministério no dia 8 de janeiro foram apagadas. Parece que é aquele apagamento normal que se acontece após 15 dias. Mas num fato como esse, deveria ser preservadas. É lógico. Né? É que nem diz o Felipe Barros, o deputado, que hoje estão entrando na justiça. Eles vão denunciar o Flávio Dino por crimes ligados ao dia 8 de janeiro, né? Entre as alegações contra Dino, o deputado e a oposição vão colocar obstrução de justiça, se negar a ceder os vídeos de câmeras de segurança para depois dizer que teriam sido apagados, né? E prevaricação por não ter acionado 240 homens da Força Nacional de Segurança que estavam lá e ninguém acionou eles para defender os prédios. E o Dino estava na janela. A gente não pode esquecer, o Dino estava na janela. Ele mesmo declarou que da janela ele via os bolsonaristas atacando a democracia. E o secretário de Segurança Pública, que era do Bolsonaro, o Torres, né? que era o ministro, foi preso, né? Não estava nem no Brasil. Foi preso, ficou preso e está com tornozeleira na casa dele. Né? E o Dino inventando agora, eles ressuscitaram de novo a terraplanista. Você lembra de como era usado o terraplanista? Como a gente não pode falar o nome, lembra da Zacina? Que todo mundo questionava, era terraplanista, era negacionista. Então agora o Dino quer pregar essa narrativa, que se os terraplanistas do ato do dia 8 vão achar que houve infiltrados, as imagens vão demonstrar que nada vai ser provado. Então por que você não entregou no primeiro dia que pediram? Por que você teve que preparar tudo isso e agora tentou uma jogada dizer que foram apagadas? Foram apagadas para serem modificadas? O ministro tem que dar essa resposta. Aliás, se a mesma regra que é usada com o pessoal da direita fosse usada também para o pessoal da esquerda, o Dino já estaria afastado da função de ministro. Porque ele está, repito, atolado no ato do dia 8, tem muita explicação para dar. Né? O Dino precisa explicar, por exemplo, se ele recebeu as imagens, se ele não recebeu, se ele recebeu porque ele não entregou, se ele recebeu e já sabia que estavam apagadas porque ele não anunciou. Como você acabou de dizer, o ato do dia 8 que foi manchetes, foi tema e é tema até agora, peraí, ninguém reservou as imagens? Venha com essa história, né? História de terraplanista, seu ministro Dino, é dizer que apagou do sistema como ocorre em qualquer empresa particular. Mas, infelizmente, é o momento que o Brasil vive hoje, que é um momento delicado, que é um momento perigoso. Enquanto isso, as contas públicas vão estourando, as viagens com sobra de luxo e luxúria com o nosso dinheiro estão acontecendo
e a gente vai ver nesse barco difícil. A gente torce para que não, mas difícil não ver esse barco afundar logo. Muito bem, eu quero entrar num assunto que está fora da pauta e é um assunto local muito importante que diz respeito a você como secretário de Turismo de Presidente Prudente. As alterações que foram feitas na Cidade da Criança foram noticiados em vários veículos de comunicação aqui de Presidente Prudente, mas a gente pouco falou aqui na Mix sobre esse assunto. Eu gostaria de conversar com você sobre esse assunto. Houve algumas mudanças na secretaria, ou melhor, na Cidade da Criança em relação aos horários? Quais os motivos? E vai ter economia de dinheiro? Olha, Eudes, primeiro a gente tem que falar o seguinte, é uma pena a gente ver, a gente que é jornalista, você eu também sou, o jornalismo porco que a TV Fronteira faz. Porque o dono dela é candidato a prefeito e ele tem um objetivo claro nisso. Por que eu digo isso e não tenho medo nenhum de dizer isso? Eles armaram uma situação combinada com um tal de Jorge, que chegou lá de carro e, nossa, o parque está fechado. E faz aquele discursinho, lamento muito. Só que era uma segunda-feira e a Cidade da Criança nunca abriu de segunda-feira desde quando ela foi inaugurada. Ponto. Segunda é um dia de descanso. Então o Jorge não sabe disso, sinal que o Jorge não ia na Cidade da Criança, né? Uhum. Então se ele falou com tanta autoridade o Jorge... Né? Eu não vou falar o nome inteiro, mas quem assistir a matéria vai saber, ele não conhece a Cidade da Criança, nunca foi na Cidade da Criança. Tirando isso, o que acontece? Quando você enxerga a prefeitura como a maior empresa que tem em Presidente Prudente, com 4.000 e poucos funcionários, e quando você vê, e não é uma exclusividade da prefeitura de Presidente Prudente, todas as cidades estão passando por dificuldades e várias cidades já estão declarando... Todo mundo está passando por dificuldade. Você viu no Nordeste ontem, mais de 40 municípios, todos que apoiaram o governo Lula, a eleição do Lula, ontem começaram uma greve. Aqui no estado de São Paulo já são mais de 80 cidades declarando o mesmo decreto que o prefeito Ed Thomas tomou aqui. Mas vamos falar de gestão. Sim. Quando você enxerga a prefeitura municipal, você pegar pontual a Cidade da Criança abrir só de sábado e domingo, ela só abria já mesmo de quinta a domingo. De quinta a domingo. Porque o parque aquático não estava funcionando. Se você pegar só a Cidade da Criança, pontualmente a economia é ínfima. Mas quando você junta isso com todos os departamentos da prefeitura que estão convocados e chamados para que busquem economia em todos os itens que geram despesa, energia elétrica, material de limpeza, que não são despesas obrigatórias, como folha de pagamento, que ali é difícil, mas até nisso, com banco de horas, né? Quando você bota isso nesse bolo todo, você gera economia. Tá, mas então, da nossa é um parte, valor significativo? Quando você junta tudo, sim. Quanto é, Padilha? Não vou te falar em percentual, mas você economiza energia, você economiza banco de horas, você economiza material de limpeza, entendeu? Você economiza na escala, que você pode jogar para outros dias, entendeu? Então você faz uma economia, porque você tem que ter uma equipe de plantão lá quando tem visitação, quinta, sexta, no caso, e sábado, domingo. Então, quando você, repito, pontua essa economia, ela parece ínfima. Mas quando você entende a prefeitura como um todo, onde os parceiros, os terceiros, os contratados, mais o pessoal da casa busca desligar ar-condicionado, vezes 12 deixar meses, a luz, vezes... como a gente faz na nossa casa. Sim. Quando você multiplica isso por todos os departamentos e como você fez a conta, multiplica por 12, qual que é o nosso objetivo? Fazer parte dessa luta econômica que nós entramos para deixar as contas dos municípios no azul. Muito bem. Obrigado pela informação. Peguei aqui o Padilha de surpresa, que não estava na nossa pauta, mas você tranquilo, você né? tenta, mas você nunca me pega de surpresa.